Boa noite, bem-vindos a mais uma Noites na Ordem, cujo tema de hoje é o farmacêutico na descentralização da prestação de cuidados de saúde. À minha direita tenho Pedro Costa e Silva e à minha esquerda João Rafael Gonçalves. Aqui uma breve apresentação de cada um deles. O Pedro é licenciado em Ciências Farmacêuticas, tem uma pós-graduação em Gestão da Farmácia e um mestrado executivo em Gestão de Programas de Projetos. Já exerceu diversas funções, como farmacêutico comunitário, na área associativa de apoio às farmácias, no desenvolvimento dos serviços de saúde das farmácias, nomeadamente na implementação de parcerias para a testagem do SARS-CoV-2 e na preparação e individualização da medicação e vacinação sazonal. Já vou pedir depois também ao Pedro para nos contar um pouco melhor o que é que faz neste momento. E agora passaria para apresentar então aqui o João Rafael. O João Rafael também é licenciado na Faculdade de Farmácia, neste caso de Coimbra, e depois acabou por terminar, portanto, o seu curso no Algarve. Portanto, começou em Coimbra e depois acabou por terminar no Algarve. Desde 2016 tem exercido a profissão em farmácia comunitária e em 2019 iniciou um doutoramento na Faculdade de Farmácia, neste caso aqui em Lisboa, na área dos cuidados continuados integrados. Em colaboração com a Ordem dos Farmacêuticos, criou desde o ano passado o grupo de interesse da prática farmacêutica em cuidados continuados integrados, paliativos e geriatria. E então, antes de começarmos aqui também esta ronda de perguntas, queria pedir a cada um de vós, em cerca de 2 minutos, que nos dissesse aquilo que faz concretamente no seu dia-a-dia, ou seja, que funções é que desempenha, uma vez que são, no fundo, duas áreas um pouco diferentes das habituais e que também pudessem partilhar com todos um pouco do vosso dia-a-dia. Começava aqui pela direita, pelo Pedro. Sim, então eu trabalho na ANF, ou seja, estou em casa, não é? Sou responsável por uma equipa muito compacta na área dos serviços de saúde. Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento, implementação e gestão de parcerias, quer ao nível de público-privado, efetivamente, que vamos estabelecendo a nível local e também nacional. E estamos inseridos numa área que é a área de soluções, evidência e saúde, que é uma área de direção também aqui da estrutura da ANF, que acaba por congregar centros de conhecimento de várias áreas e que, de certa forma, acabam também por ajudar e promover aquilo que também desenvolvemos no terreno diariamente. Muito bem, obrigada. Já iremos explorar um pouco melhor também tudo isso. Pedi então aqui também ao João para nos explicar um pouco o que é que faz no seu dia-a-dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, à Ordem, também à ANF por nos receber, não é? O Pedro está em casa, está aqui, está no seu ninho, no seu ambiente. O que é que eu faço? No meu dia-a-dia, eu sou farmacêutico comunitário, agora parei alguns meses para entregar a tese de doutoramento, que é um desafio grande. Tanto como a Ana disse, comecei em Coimbra, depois fui para o Algarve, agora estou em Lisboa, sempre muito ligado ao associativismo, Conselho Geral, à Associação Académica, à Ordem, a outras instituições. Portanto, tive essa dimensão ainda como estudante de ligação à comunidade, e por isso é que, quando acabei o curso, senti-me bem a ser farmacêutico comunitário, ainda me sinto, e exerci quer no Algarve, em farmácias urbanas, farmácias rurais, e aqui em Lisboa. Eu tenho esse conhecimento, tenho essa experiência de farmácias muito diferentes, não é? Com mais problemas sociais, menos problemas sociais, com mais poder de compra, menos poder de compra, mais estrangeiros ou menos, e, e ao mesmo tempo decidi embarcar nesta área dos cuidados continuados, também misturando um bocadinho os paliativos, mas sobretudo nos cuidados continuados, porque pareceu-me que era uma área emergente. Uhum. Temos uma rede nacional de cuidados continuados, que se ocupa sobretudo de pessoas idosas, mas não só, portanto, a dependência, a funcionalidade, e achei que seria uma área importante porque o medicamento tem muita... É a terapia mais utilizada neste meio. Portanto, eu sendo farmacêutico comunitário, percebendo as dificuldades que muitas famílias tinham, cuidadores e os próprios doentes, para a gestão da medicação, para problemas sociais, decidi, às vezes mais certo, outras vezes menos certo, embarcar no doutoramento, que é um processo difícil, e portanto é isso que eu faço hoje em dia, portanto, a farmácia comunitária e a investigação na Faculdade de Farmácia de Lisboa. Muito bem, muito obrigada. Eu vou começar então aqui por fazer uma pergunta comum aos dois, e então voltando aqui para o Pedro, depois a próxima farei ao contrário. E basicamente a primeira pergunta que queria fazer, um pouco mais ampla, é que quais são os desafios práticos que sente neste momento, em termos do financiamento, em termos da legislação, que poderão surgir e que poderão ser até às vezes o entrave na implementação destes modelos descentralizados, que muito se fala
nomeadamente dos modelos centralizados da prestação de cuidados de saúde, que é isso que estamos aqui também a falar e que envolvam farmacêuticos, concretamente. Bom, pois uma boa pergunta, é uma pergunta de alguma complexidade, não é? Porque tem aí várias dinâmicas envolvidas. Eu começaria pela questão do desafio a nível do financiamento, desafio e oportunidades, não é? Que nós vamos encarando os desafios também como oportunidades que vamos sentindo, mas nós olhamos na vertente do financiador e identificamos assim grandes três áreas de financiamento, não é? Logo à partida, a área do que nós chamamos de out-of-pocket, que é a capacidade do utente pagar do seu próprio bolso os cuidados de saúde. É também depois a questão também da capacidade de investimento público e do privado. E nós temos vindo a trabalhar e auxiliar a rede de farmácias a prestar serviços e cuidados de saúde de qualidade e custo-efetivos nestas três frentes. Claro que a nossa atividade está muito relacionada também com a relação que temos com os parceiros, sejam públicos, sejam também depois públicos, a nível também de político local, com câmaras municipais, e depois também ao nível de aquilo que nós chamamos corporate, né, com empresas, e que ajudamos também a criar e elevar benefícios que as farmácias, ao nível da prestação de cuidados de saúde que as farmácias têm, e que eventualmente também se podem contratar em termos daquilo que são benefícios para colaboradores de determinadas empresas. E temos visto aqui, temos tido discussões muito ricas com estes parceiros na identificação de oportunidades. Claro que o financiamento há de ser sempre um desafio, porque quer ao nível do público, que tem que ter um cuidado especial com aquilo que é, digamos, os gastos de dinheiro, que na prática são dinheiros públicos e que devem ser efetivamente aplicados em serviços, em primeiro lugar, de qualidade e depois também custo-efetivos. E aí realmente as farmácias têm uma capacidade muito grande e têm-no provado, quer ao nível da qualidade dos serviços que prestam, quer a nível também do custo e efetividade que esses serviços acabam por ter e que acabam por ser realmente um local de prestação de serviços efetivamente que concorre efetivamente com outras áreas e de uma forma bastante saudável. Pronto, e com isto temos eventualmente identificado aqui algumas oportunidades. Depois, um dos outros obstáculos que falou foi a da legislação. Peço desculpa, Sim, que dada a complexidade da da questão, pergunta, sim. Ao nível da legislação, efetivamente, nós temos tido o enquadramento legal, felizmente, atualmente já permite às farmácias atuar a vários níveis, não é? Nós temos tido aqui realmente vários exemplos em termos de intervenção das farmácias, quer ao nível dos testes point of care, ainda há pouco estávamos a falar do papel importante que a rede de farmácias e os farmacêuticos e até outros profissionais que também trabalham em farmácia comunitária desempenharam durante o período de pandemia, na testagem do SARS-CoV-2. Temos também outros exemplos, eventualmente com menor dimensão, não é? Porque o contexto de pandemia deu uma progressão significativa, mas também não desvalorizamos aquilo que são as iniciativas que se fazem em contexto mais local e que acabam muitas vezes também por depois inspirar o desenvolvimento de outras iniciativas de âmbito nacional, como é o caso de um primeiro projeto piloto que tivemos com a Câmara Municipal de Cascais para a testagem de VIH e das hepatites, e atualmente temos a decorrer um programa também para a testagem de VIH e para as hepatites na Câmara Municipal de Oeiras, onde estão envolvidas e a participar 11 farmácias. É uma iniciativa de uma dimensão relativamente pequena face àquilo que é o enquadramento nacional, mas mais uma vez, este tipo de iniciativas acabam depois também por posicionar as farmácias em termos estratégicos, quando eventualmente houver uma decisão a nível político de uma estratégia nacional de testagem, as farmácias poderem estar presentes e numa primeira linha para darem efetivamente resposta. E depois surgem outros obstáculos, não é? Quer dizer, nós há pouco estava aqui também a aproveitar um pouco a conversa que estávamos ali a ter de corredor, mas efetivamente depois temos questões, por vezes, ideológicas, e percebemos isso quando contactamos com várias câmaras, não é? E a questão ideológica, por vezes, também se sobrepõe às decisões racionais para a contratação de serviços nas farmácias ou em qualquer outro setor. E depois também temos, às vezes, as questões setoriais, não é? Que efetivamente também acabam por ser um obstáculo e realmente isso acaba por se combater com o trabalho que as farmácias têm vindo a prestar, com os dados que também as farmácias ajudam a produzir e produzem diariamente e com base nisso a geração de evidência, lá está, da custo-efetividade dos serviços que as farmácias prestam e da mais-valia que as farmácias geram para a comunidade e para a sociedade em termos daquilo que é a prestação de cuidados de saúde. Aliás, nessa questão dos setoriais, inclusive a própria vacinação, que decorreu mais recentemente, também acabou por trazer um pouco alguma polémica também em volta nisso, e também a questão, mais uma vez, também do apoio que as farmácias deram
para permitir também níveis de vacinação bastante interessantes versus outros anos, não é? Assim como também, quando também tocou na questão da testagem do VIH e hepatites, que é uma área que eu também conheço bastante bem, também já houve um projeto descentralizado aqui também na zona de Lisboa, com a entrega desses medicamentos, não via hospitalar, mas também por via das farmácias comunitárias, e que também, mais uma vez, demonstra também uma outra forma de conseguir ajudar todos os utentes, não é? Que escusam de ir ao hospital e que poderão também passar pela farmácia, não é? Sem dúvida. E esses projetos, por vezes, lá está, são os projetos piloto que nem sempre as farmácias e os farmacêuticos olham para os colegas, olham para esses projetos já, quer dizer, toda a gente está farta de pilotos, não é? Mas por vezes esses pilotos são importantes para desbloquear determinadas situações e são precursores depois de futuras iniciativas. Muito bem, obrigada. Iremos conversar seguidamente mais, mas agora queria então passar também aqui ao João e com a mesma pergunta. Precisa que eu repita? Barreiras à Sim, construir. no Ok. fundo, que barreiras é que existem? E damos aqui um pouco o exemplo, quer do financiamento, quer também da legislação que pode levar a que isso aconteça. Sim, sim. Ok. Sim, aí acho que é preciso clarificar o binómio farmácia-farmacêutico, não é? Portanto, eu sendo farmacêutico comunitário, entendo que a farmácia não vive sem farmacêutico e vice-versa também. Portanto, não sou um purista, no sentido em que as farmácias precisam, obviamente, da sua sustentabilidade, e isso é um ponto assente, porque é um negócio, não é? E, ao mesmo tempo, aquilo que eu noto na questão das barreiras no meu exercício profissional como farmacêutico comunitário é o desajustamento que acontece entre as iniciativas, que são múltiplas, que nem sempre se articulam no tempo. Exemplo, podemos pensar na troca de seringas. Um excelente programa, que tenha um impacto financeiro enorme, não é? O facto de quebrarmos as cadeias de infecção, retirá-los, não é? E depois o que acontece é que os farmacêuticos comunitários, que são proprietários e que são DTs, alguns aceitam, outros não aceitam. Portanto, há barreiras intraprofissionais e há barreiras interprofissionais também, porque no caso da vacinação temos a luta com os enfermeiros, não é? Portanto, nós temos que olhar para, para o ecossistema e para o exercício da farmácia comunitária como um todo. Isto fazer o quê? Que muitas das vezes nós farmacêuticos comunitários, estamos muito sobrecarregados, porque de facto há muitas boas intenções, dispensa de farmácia hospitalar, ótimo, não é? Se aquele meu doente foi transplantado, que em vez de vir ao São José, recebe a medicação na farmácia em Albufeira, é melhor, mas é mais uma sobrecarga, não é? Para nós. Mais vacinação, mais testagem, seja de bioquímica, seja de SARS-CoV, o que for. O que acontece é que as barreiras que muitas vezes acontecem e que são, por exemplo, penso que há senti isso quando fala com as farmácias, não é? E propõe projetos que são muito interessantes, não é? Qualquer um de nós é interessantíssimo este projeto, não é? Agora, como é que vamos implementar? E, sobretudo, implementar não porque nós não queiramos, porque essa é uma das queixas que nós fazemos, nós farmacêuticos comunitários, que é muitas vezes não somos utilizados na nossa plenitude. Ainda há pouco tempo publiquei um artigo sobre a intervenção do farmacêutico nos cuidados continuados, em que entrevistei vários profissionais, médicos, enfermeiros, gestores, e um dos pontos era a overqualification, ou seja, o farmacêutico tem mais competências do que aquelas que são implementadas, certo? Agora, no final disto tudo, destes procedimentos, destes novos serviços, eu acho que do ponto de vista legislativo o enquadramento está feito. Se me perguntarem, sou a favor do farmacêutico prescritor? Sou. Isso era preciso uma mudança legislativa, não é? Mas o ato farmacêutico está bem estabelecido. Portanto, do ponto de vista legal, eu sinto-me protegido para fazer a dispensa, para fazer o aconselhamento. Eu acho que às vezes temos mais tendência a mudar a legislação antes de pensar nos problemas de base. Isto para dizer que, no final, quem é que paga aquele serviço, não é? E aqui é que depois começamos a entroncar nas várias dinâmicas, que é, por um lado, o farmacêutico comunitário que está, de certa forma, resistente com a sua equipa, com o seu patrão, não é? Com a sua entidade patronal, porque é mais um serviço. Por outro lado, o proprietário que tem essa luta interna e, por outro lado, percebe que é um serviço que era importante, tal como nós que estamos ali no terreno. E quem é que vai, no final, será que é a Câmara Municipal que vai fazer esse financiamento? Será que é do ponto de vista estatal? Eu acho que a principal barreira à implementação serão duas, para mim. É a forma como é feita. No caso da vacinação, isso aconteceu, que foi um projeto excelente, mas foi
muito precipitado, ou seja, nós temos as informações um bocadinho em catadupa, mas como temos essa flexibilidade, conseguimos implementar e correu bem, não é? E depois a questão do financiamento, porque se nós, na farmácia comunitária, começarmos a cobrar esse serviço, que eu acho que é um caminho, eu acho que às vezes temos esse receio, porque se a pessoa às vezes tem essas confusões entre aspas, na farmácia com os utentes, que é a senhora não pode esperar meia hora, porque tem ali um utente mais complicado, no sentido que é mais complexo, a medicação, a explicação, e muitas vezes a pessoa esteve na urgência ou teve numa consulta privada, pagou 100 euros e teve uma hora à espera e ali, sem marcação, quer tudo rápido. A percepção também de qualidade e de valor pode vir também do pagamento. Eu acho que essa será a principal barreira. Do ponto de vista legislativo, não. E para nós, farmacêuticos comunitários, é sobretudo que a comunicação das medidas, um bocadinho como o Pedro estava a dizer, já estamos fartos de projetos piloto, não é? Agora está um iluminado num gabinete que traz agora a hepatite C, ou que traz a... Isso é verdade, não é? Tem que ser uma coisa consistente, uma coisa integrada e planeada. Um bocadinho como aos impostos que se fala, é preciso ser previsível. Porque senão um ano muda, depois afinal isto agora que é muito interessante, esta área dos cuidados continuados e da geriatria, esquecemos a pediatria. Uma coisa integrada. Acho que a principal barreira é a forma como se comunica e como se fazem os planeamentos e a comunicação para as equipas. Eu diria que seria por aí. Sim, ou seja, em termos de planeamento e organização, é aquilo que muitas vezes mais dificulta e também é normal que isso aconteça, porque Sim. também andamos com muitas mudanças, não é? Às vezes torna-se complexo. E falando um bocadinho também de mudança, não é? E aqui, voltando aqui e ao Pedro, fazendo uma nova pergunta relacionada com esta mudança e, portanto, com a reorganização do SNS, sente que, neste caso, esta reorganização pode permitir também aqui às farmácias responder mais às necessidades da população? Acha que pode trazer aqui alguma vantagem? Sim, sem dúvida. Eu se calhar ainda recuava só um bocadinho na questão anterior, porque efetivamente, e há aqui uma questão importante, realmente nós temos consciência e que a implementação, nomeadamente daquilo que foi a vacinação sazonal, foi um desafio para todos, principalmente para quem depois administrou efetivamente as vacinas, que foram os farmacêuticos nas farmácias comunitárias, e que em muitas situações até trabalharam paralelamente com enfermeiros, curiosamente. Ou seja, as farmácias hoje em dia também são locais onde encontramos mais do que um profissional de saúde. Efetivamente houve esse esforço, mas ao mesmo tempo eu também acredito, enquanto farmacêutico, que cheguei a exercer no início da minha carreira também funções como farmacêutico comunitário, acredito que esses desafios, por vezes, lá está, custam, mas também são esses desafios que também acabam por motivar e por eventualmente até promover alguma retenção de talento daquilo que depois são os farmacêuticos a prestar também serviços de saúde nas farmácias. Ou seja, acho que é algo que os farmacêuticos olham de uma forma muito positiva, porque é uma intervenção realmente diferenciada e que é um desafio profissional, efetivamente um desafio profissional. É algo que Motivação, não é? é uma motivação para realmente prestarem digamos, um serviço que tem um impacto direto naquilo que são os seus utentes. E acreditamos efetivamente que por essa via, e atenção que as farmácias se enfrentam, como todos os setores, de uma forma geral, enfrentam desafios da retenção de talento e de profissionais, não é? Porque efetivamente existem outras soluções, o mundo está cada vez mais pequeno e as pessoas que fogem, ainda há pouco estamos a falar também, quer dizer, temos vários colegas a nível europeu e que eventualmente aceitam desafios lá fora, efetivamente reter profissionais a nível nacional e concretamente também nas farmácias é um desafio que todos os dias as farmácias e os proprietários das farmácias acabam por ter, mas nós acreditamos e quero acreditar que aquilo que tem sido trabalho desenvolvido também nesta área dos serviços vai ajudar a promover e, de certa forma, que os farmacêuticos, as novas gerações de farmacêuticos olhem para a farmácia comunitária também de outra forma e com outro desafio. E, entretanto, perdi-me com a questão, se calhar volta a repetir. Qual é que sente que são as oportunidades que podem ter as farmácias comunitárias com a reorganização do SNS? Sim, nós a esse nível nós temos estado em contacto muito próximo, quer com nós e as farmácias de uma forma também autónoma, não é? Nós não acabamos por não ter exclusividade desses contactos. Aliás, as farmácias, melhor do que ninguém, acabam por ter os próprios presidentes de Câmara que são clientes das farmácias, acabam por ter o poder político local entrados pela farmácia diariamente e têm oportunidades únicas muitas vezes para falar com eles, eventualmente até para depois promoverem reuniões onde nós muitas vezes participamos numa perspectiva de apoio e também fazemos o nosso caminho em contactos com algumas câmaras municipais,
Temos estado envolvidos em reuniões em termos daquilo que é a definição da estratégia local de saúde, onde também já começam a estar presentes e estão presentes agora as ULS, não é? Toda esta reestruturação e toda esta mudança também vai gerar oportunidades. Eventualmente, não está totalmente claro quais serão todas essas oportunidades, mas vemos realmente um grande interesse das câmaras municipais em estarem mais próximas daquilo que são as decisões estratégicas locais de saúde para os seus municípios e, por outro lado, a OLS como um parceiro importante numa perspectiva também de identificarem as áreas que realmente se deve atuar com maior urgência e eventualmente isto vai sendo diferente de município para município. Nós acabamos por estar próximos, quer da OLS, numa perspectiva também de nos colocarmos como parceiros estratégicos e, eventualmente, sempre que fizer sentido, a rede de farmácias poder efetivamente explorar a intervenção a nível de cuidados de saúde e sensibilização à população, e depois, eventualmente, a própria Câmara Municipal pode ter aqui um papel, um duplo papel, um papel também de facilitador e muitas vezes também de financiador de iniciativas para, efetivamente, as farmácias poderem prestar um serviço a um custo justo e que, efetivamente, também permita, lá está, valorizar a intervenção do farmacêutico a este nível. Portanto, muitas vezes coisas um pouco mais personalizadas, não é? Dependendo também da autarquia e às vezes não tanto tão nacionais, não é? Tão abrangentes. Sim, quer dizer, nós vamos tendo várias frentes, não é? Uma perspectiva mais local, também um acompanhamento mais de uma estratégia nacional e eventualmente vamos conjugando todas essas peças para podermos efetivamente tirar partido, digamos, daquilo que... e colocarmos a rede de farmácias realmente numa posição privilegiada de colaboração e colaborativa com o SNS. Muito bem, muito obrigada. Passaria então aqui também ao João e perceber um bocadinho melhor em termos das potencialidades dos serviços farmacêuticos ao domicílio, que é um pouco isso que também temos vindo a falar no seu caso, e perceber que mudanças é que são necessárias na política, portanto, para concretizar mais esta, no fundo, estes cuidados domiciliários. É uma pergunta interessante. Novamente, o binómio farmácia-farmacêutico são coisas diferentes. Isto porquê? Porque a farmácia é uma instituição, é muito respeitada, está muito bem distribuída no território e temos que utilizar isso, não é? Tem boas relações locais e essa questão de ser um bocadinho de cima para baixo é importante. Às vezes os pilotos são importantes nisso. Mas sobretudo sobre essa questão do cuidar, vou usar essa expressão, não é? Eu costumo dizer que eu, farmacêutico, cuido através do medicamento. E esta expressão cuidar não é muito utilizada nos nossos cursos. Isso para o enfermeiro é repetido desde o primeiro ano até o quarto ano. O cuidar até são um bocadinho às vezes mais protecionistas. Não, eu cuido, não é? A minha forma de cuidar é o medicamento, é a farmacoterapia. Psicólogo é a psicoterapia e por aí fora. A verdade é que, tendencialmente, o que nós estamos a verificar é que há mais hospitalização domiciliária, os próprios cuidados continuados, o número de camas nas casas dos doentes ou dos cuidadores está a aumentar, porque é fácil perceber que cada um de nós prefere, em vez de estar internado no hospital, estar no seu ambiente, não é? É normal. Agora, se me perguntar como é que a farmácia pode ajudar aí, eu acho que a farmácia, e neste caso o farmacêutico, eu acho que não devemos para já dar um passo maior que a perna na questão da implementação, que é a farmácia, para chegar ao ponto inicial, a farmácia está bem distribuída. Portanto, eu acho que e já quantos nós fazemos administrações de insulinas na casa dos doentes, porque entretanto a cuidadora, que era a mulher ou o marido, foi internado e o senhor fica em casa, levar os medicamentos, isso já fazemos com custos, sem custos para o utente e com custos para nós. Sobretudo nos meios urbanos, há uma densidade muito grande de farmácias, não é? Portanto, o utente ou o cuidador sai do andar e desce, tem uma farmácia. A verdade é que portanto, para dizer que no domicílio, eu acho que o farmacêutico para já, acho que não devemos ir por aí. Temos é que nos capacitar, essa é que é a grande questão, para conseguir cuidar. Porque essa é que é a verdade. Nós, como farmacêuticos comunitários, temos muitas funções. Funções logísticas, de aquisição, é uma dispersão de funções, não é? E ao mesmo tempo temos funções clínicas, não é? Porque aquele doente que toma 10 medicamentos, nós temos que nos capacitar por aí. Na dimensão clínica, que perfil de utentes é que eu tenho? Principais patologias, saber cuidar bem as patologias principais. Ponto 1. Ponto 2. Competências sociais. Competências sociais no sentido não de interação pessoal, também, mas competências sobre qual é o enquadramento social daquele utente.
Será que eu posso, como farmacêutico, fazer referenciação porque há um caso de abuso de um filho, ou porque aquela medicação não está a funcionar, ou porque a casa não está limpa? E eu acho que é muito por aí que nós, farmacêuticos comunitários, para ligar ao domicílio dos utentes, podemos fazer. Nós somos receptáculos de informação, muito mais informação do que as pessoas dizem ao médico. Não é? As pessoas tiveram, se calhar, 1 hora ou nem tanto em consulta e no final é que nos vêm fazer não é, as queixas ou disseram uma coisa que não disseram ao médico que podia condicionar um novo medicamento ou não. Portanto, eu acho que o domicílio para a farmácia e para o farmacêutico comunitário, acho que não é para já a prioridade. Eu acho que é, sobretudo, nós imaginarmos, ou partimos dessa questão, para perceber que doentes é que eu cuidaria no domicílio, admitindo que fazia isso, não é? Tenho este perfil de doentes. Então, partindo desse perfil de doentes, não é? Baseado na evidência, como o Pedro bem sabe, eu trabalho nessa área, eu consigo capacitar de forma transversal os farmacêuticos comunitários. E isso é também uma vantagem para a farmácia comunitária. Porquê? Porque nós não podemos só olhar para a farmácia instituição do ponto de vista da gestão financeira, económica, nós temos que capacitar a farmácia para fixar os utentes e para mantermos a reputação que temos. As pessoas confiam na farmácia, não é? Eu sou cá na rua e vem à farmácia chamar o farmacêutico, a chamar alguém. A pessoa deixa uma carteira na farmácia, que encontrou porque confia na farmácia. Isso é um ativo que é o ativo principal, que é a confiança. Agora, nós temos é que capacitar claramente as farmácias comunitárias e os seus farmacêuticos para conseguirem cuidar. E eu acho que aí é um bocadinho ligando à pergunta inicial, é uma barreira grande, que é, será que nós, farmacêuticos comunitários, temos todas as competências para saber cuidar através do medicamento? E cuidar não é só um medicamento, não é? A pessoa é um todo, é um enquadramento. Parece um clichê, mas é verdade. E há muitas questões que poderiam ser melhoradas, não é? E aí acho que as farmácias, através da ANF ou o que fosse, representantes, poderiam criar modelos de formação integrada, porque falta essa integração, formação que seja consistente, novamente, a integração é o meu tema, não é? Porque é trabalho nos cuidados continuados integrados, para conseguir capacitar os farmacêuticos comunitários e, estando esses profissionais, os farmacêuticos comunitários bem capacitados, serão um ativo muito importante para a farmácia comunitária. Eu acho que é o que faz a única peça que falta ligar será a capacitação do farmacêutico comunitário para conseguir valorizar a farmácia comunitária como instituição, como empresa, como queiramos chamar. Portanto, acho que é E por aí. esse trabalho que também acabam por fazer no grupo de interesse? Sim, o grupo de interesse é um grupo de interesse que agrega 3 áreas. Temos os cuidados continuados integrados, temos os cuidados paliativos e a geriatria. Inicialmente, nós pensámos organizar o grupo em função do sistema de saúde, porque nós temos uma rede de cuidados continuados integrados, que tem níveis de internamento, domicílio e ambulatório. Depois temos os paliativos, que têm em domicílio e que têm internamento, sobretudo intra-hospitalar. E depois temos as ERPs, as estruturas residenciais para pessoas idosas, os famosos lares. Mas nós criámos o grupo em função da nomenclatura atual do sistema de saúde, achámos que não. Então pensámos ao contrário, que é qual é a população predominante nestas áreas, sobretudo nos cuidados continuados e nas ERPs, nos lares, são sobretudo idosos. Se bem que nos cuidados continuados temos doentes que podem ter 50 anos e têm uma esclerose, por exemplo, não é? E que são dependentes e necessitam de cuidados. E depois temos aqui os paliativos, que são uma área transversal, porque as necessidades paliativas, um doente pode ser paliativo durante 20 anos ou 10 anos, se tiver uma DPOC, não pensemos só no paliativo final de vida. Portanto, a origem do grupo surgiu durante o doutoramento, porque ao contactar com os colegas para fazer a investigação, fui reparando que quer os colegas farmacêuticos, que ainda não sabemos ao certo quantos são, quantos trabalham em herpes, quantos trabalham em... Consigo agora mais alguma É isso, pergunta? vou fazer aqui uma promoção, exatamente. Sentia que quer eles, quer os enfermeiros, quer os médicos, quer os gestores das unidades, eram muito consistentes nas mesmas afirmações, que são nós precisamos de um enquadramento melhor, nós precisamos de nos conhecer. Nós estamos neste nível, no caso do grupo, de a primeira fase para implementar bem as medidas é os colegas conhecerem-se. Onde é que estão? Porque muitas das vezes nós perdemos tempo a implementar medidas que outro colega já implementou, que tem aquele know-how, e anda o colega a mandar e-mails para o Infarmed, para licenciar aquilo, aquilo outro, quando uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, resolveria. Portanto, o grande objetivo do grupo é uma dimensão técnica
técnico-científica e também fazer essa diplomacia profissional junto de outros profissionais e junto das instituições, porque, por exemplo, no caso dos cuidados continuados integrados, a legislação não prevê o farmacêutico. A lei geral diz que unidades com internamento, 40 ou 50 camas, têm de ter um serviço farmacêutico, pronto, é uma lei já de 1960, salvo erro. A verdade é que nem o quadro pessoal previsto na legislação dos cuidados continuados prevê um farmacêutico, mas o medicamento representa, até do ponto de vista do orçamento, 20%, 30%, 40% de uma unidade de cuidados continuados que está subfinanciada portanto, o objetivo do grupo é capacitar os colegas para estas áreas. Temos colegas que trabalham em cuidados continuados, mas pediátricos, temos colegas de paliativos, mas, sobretudo, nos cuidados continuados integrados de internamento e nas ERPs, que são, vamos pôr assim, uma caixa negra, porque a gestão da medicação é feita de forma, enfim, pouco profissional, a verdade é essa, não é? Pouco rigorosa em muitos dos casos, e temos ali doentes polimedicados, doentes frágeis, e nós temos ali que fazer uma intervenção grande, e, portanto, o objetivo do grupo profissional é fazermos essa capacitação dos colegas. Portanto, no fundo, já tem uma segmentação dos diversos, Exatamente. não diria alvos, mas, portanto, das diversas áreas, dos diversos utentes que gostariam de chegar. Muito bem. Então, passaria agora aqui para o Pedro, fazendo uma pergunta e ligando um pouco também com aquilo que já temos vindo a falar, as OLS que falou há pouco, os hospitais e, portanto, tudo isto, de que forma é que as farmácias, agora neste modelo, possam aqui, no fundo, integrar-se, não é? Ou de que forma é que se podem integrar melhor nos cuidados primários, secundários e terciários, não é? Ora bem, eu estava a ouvir atentamente, realmente, relativamente àquilo, também voltando aqui só um bocadinho atrás, talvez de uma forma de complementar e de estar plenamente de acordo, que eu acho que onde houver algum tipo de intervenção que envolva gestão da terapêutica, a dispensa de medicamentos, deve efetivamente haver a presença de um farmacêutico. Acho que isso é indiscutível. E infelizmente lá está a legislação, apesar de eventualmente prever em alguns cenários essa possibilidade, depois também falta aplicar essa mesma legislação e garantir que ela realmente está implementada e que é aplicada no terreno. Agora, relativamente àquilo que tem sido aqui a proximidade com as ULS, nós realmente há aqui um panóplia de possibilidades realmente dentro daquilo que são as áreas de intervenção das farmácias. Tem-se falado muito também, ainda não se falou aqui hoje, das situações clínicas ligeiras. Estamos aqui a falar de situações clínicas ligeiras que efetivamente podem ser identificadas na farmácia, sejam por testes point of care, dou aqui o exemplo daquilo que são as infecções agudas da orofaringe, eu despisto estas infecções, também no despisto das infecções urinárias, que podem efetivamente evitar a ida desnecessária a um cuidado de saúde primário, efetivamente, e ser resolvida logo ali ao nível do farmacêutico na farmácia. Este é um dos exemplos. Depois, eventualmente, surgiram outros, estavam-me aqui a ocorrer, que nós temos tido aqui uma série de contactos com LS. Temos uma reunião para breve, onde estamos a explorar território que para já ainda não temos nenhum exemplo, mas temos muito interesse também em ser desafiados e em explorar em conjunto com as farmácias que nos acompanham, também para percebermos e para termos este contexto e esta ligação à terra daquilo que se faz na farmácia e para não andarmos a pensar em iniciativas muito para lá daquilo que a farmácia na realidade poderá efetivamente implementar, mas, por exemplo, a nível de telemonitorização, porque não a farmácia também ter uma intervenção farmacêutica, poder eventualmente conseguir ter ali determinar alguns parâmetros que eventualmente depois possa fazer chegar esta informação aos médicos e haver aqui realmente uma maior integração de todo este ecossistema de saúde em torno do utente. Fazer uma coisa, há um projeto muito interessante em inglês, um projeto piloto, em que essa monitorização dos utentes era feita na farmácia, ou seja, um doente idoso, tinha uma série de sensores e havia alertas se o doente passasse 2 ou 3 horas sem se mexer. Depois tinha um protocolo, né? Ligava, se o doente não atendesse, depois o próprio enfermeiro ia à casa do utente e depois vinha à farmácia. Esse é um caminho... Claro que sim, claro que sim. Isto depois, quer dizer, depois isto devidamente integrado com a realidade das farmácias, mas efetivamente a rede de farmácias é uma rede, como foi referido há pouco, que é uma rede que em termos de capilaridade não há semelhante a nível nacional, ou seja, efetivamente
as farmácias e quem já percorreu o território nacional a visitar farmácias percebe perfeitamente que muitas vezes a farmácia é o último reduto, é o último contacto, é o primeiro contacto e o último contacto que as pessoas têm com um profissional de saúde na sua proximidade. E, efetivamente, quando uma farmácia encerra numa determinado local, é um drama para aquela população, porque efetivamente é um sinal de que já perderam o seu farmacêutico, não é? Aquela relação de proximidade e confiança que têm com o profissional de saúde. Por isso eu acho que realmente existem aqui muitas ideias, muitos projetos que podem vir a ser implementados. Há muitas ideias a fervilhar aqui e temos vindo a ser desafiados, felizmente, por muitas iniciativas, mas mais uma vez, isto muitas vezes tem que se digerir muita desta informação, perceber juntamente com as farmácias e com os farmacêuticos se efetivamente estas ideias podem ser concretizadas depois no terreno, por vezes passar por alguns projetos piloto para se perceber e para se aferir e se recolher alguns dados de evidência que acabem por sustentar um caso mais robusto. E pronto, e em função disso, eu acho que realmente nós estamos a atravessar uma fase de grandes oportunidades e em que as farmácias, desde que sou farmacêutico, não me recordo com o carinho com que as pessoas dirigem realmente às farmácias. E muitas vezes aquilo que para a população parece óbvio, tenho tido muitas constatações do género de pessoas não ligadas à nossa área, nem ao nosso setor, a vacinação nas farmácias. Porquê só agora? Não é? A vacinação sazonal só agora, mas porquê? O que é que coisas tão óbvias, não é? Que nós sabemos o esforço que efetivamente foi necessário para chegar onde se está hoje, mas que para a população em geral encara com a maior das naturalidades, porque tem uma relação de proximidade e de confiança com o seu farmacêutico. Acho que acima de tudo confiança, não é? Porque já conheço há muitos anos e, portanto, e muitas vezes está na terra, não é? Em situações um pouco mais... É o meu farmacêutico, não é? Muitas vezes há esse termo carinhoso, não é? Do meu farmacêutico e que realmente acho que vale a pena explorarmos essa relação que existe de confiança entre o farmacêutico e a população e o espaço farmácia, não é? Que acaba depois também por congregar essa relação entre o profissional de saúde e o utente. Relação também muito conseguida, lá está, pelo facto de haver a farmácia ser muito próximo também, muitas vezes, do local onde a pessoa vive, onde trabalha, e, portanto, haver também essa relação já bastante estreita entre os dois. Estou a ver que vamos ter várias novidades, não é? Essas estão aí a fervilhar e, portanto, será sobretudo um tema novo para as próximas noites da Ordem ou para outras noites da Ordem daqui a alguns tempos, por isso ficamos a aguardar que esse fervilhante corra bem para termos aqui também mais alguns temas a explorar. É um sim, é um sim. Passaria então aqui ao João e também tentando perceber com o atual panorama da rede de cuidados continuados integrados em Portugal, que também já fomos falando, se consegue dar respostas às necessidades da população, não é? Se o que temos atualmente consegue dar. Só um pequeno reparo entre o que o Pedro estava a dizer, que é importante. Já percebi que são sempre os dois. Sim, Queria responder à pergunta do outro. Não, é porque há dados interessantes. É isso. Acredito que a última será igual. Que é para nivelar, não é? Que é sobre... eu entendo que a farmácia e o farmacêutico muitas vezes costumo dar esta imagem, um bocadinho um porta-aviões, mas sem capacidade de atracar. Ou seja, tem um potencial enorme, porta-aviões, tem muita informação e às vezes noto que falta essa integração. Vou dar um exemplo prático, só para fechar. Trabalhava na farmácia e durante muitos meses segui uma utente que, por acaso, fosse uma relação farmacêutico-utente, para ela, para a mãe e tudo mais. E no final dos meses, aquela utente disse-me: olha, tenho que ir ao Ministério, porque era chefe de gabinete do Ministério, não fazia ideia, não é? Estava ali como farmacêutico comunitário, porque às vezes, lá está, vamos falando, e quando nós farmacêuticos fazemos um pequeno desabafo, às vezes a quem nos ouve pode ter outras funções. E acabei por ir lá, convidei mais uma psiquiatra que também conheci na farmácia comunitária, e que estabeleceu uma relação muito, muito interessante, e uma colega também farmacêutica comunitária. E elencámos uma série de pontos para o Ministério, neste caso da Presidência, porque era a modernização do SNS, e um dos pontos que nós levámos era a ligação da farmácia, através do farmacêutico, à Saúde 24. Ainda há poucos meses tive um doente alemão com uma crise hipertensiva, que falava, eu não falo alemão, ele também não fala português, fiz ali a anamnese, tinha feito consumos pacientes ou não, se tinha antecedentes, liguei para a Saúde 24, tinha 20 e poucos anos, era turista, acabei por eu receber a mensagem para a referenciação,
para o meu telemóvel, que eu não tinha um contacto português. Ele no outro dia foi lá, agradeceu, correu tudo bem, a consulta. Isto é um caso simples, como o Pedro estava a dizer, né, dos testes bioquímicos para infecções urinárias ou oropharingites, para as situações clínicas ligeiras, só que fica muitas vezes neste limbo, e eu acho que aí, de facto, se houvesse uma posição, uma diplomacia também, de olha para as farmácias, para esta evidência, para estes canais que não são estabelecidos e que teriam um impacto enorme, não é? Que o utente, em vez de andar aqui a fazer um circuito de um privado para o público e depois era para aqui, isso era muito, muito interessante. Portanto, eu acho que nesse aspecto a sinergia farmacêutica e farmácia seria muito importante porque há ali a farmácia como instituição fazia ligação com outras instituições, sendo suportada por quem está no terreno, que somos nós. Sobre os cuidados continuados e sobre a sua resposta. Minha pergunta. Sobre a resposta dos cuidados Não. continuados. A resposta é não. Se me perguntar, é não, o não fechado, não é bem assim. Porquê? Porque os cuidados continuados têm uma mudança, o modelo é diferente, por exemplo, das herpes, dos lares ou do hospital. É baseado na dependência do utente, da funcionalidade. Por isso é que nós podemos ter um utente com 50 anos que tem uma esclerose, portanto, altamente dependente, mas não é poliindicado, só toma um ou dois medicamentos e não tem morbilidades, só tem uma ou duas, e temos doentes muito, muito complexos e mais idosos. A verdade é que há aqui há dois níveis. Por um lado, a resposta social falha. Nós temos, salvo erro, atualmente, não quero mentir, mas perto de 2.000 utentes com alta clínica que estão internados no hospital. Nós temos 2.600 herpes lares que também não conseguem absorver aqueles utentes. E depois temos a ligação dos hospitais, que fazem a referenciação, ou os centros de saúde, nos casos os LS, vou usar a terminologia antiga para ser mais simples, centro de saúde e hospital, que referencia para os cuidados continuados. Não, não conseguimos. Não conseguimos há várias explicações. Há uma explicação que é, houve uma aposta, a rede foi criada em 2006, houve uma aposta muito forte no internamento, ou seja, criar unidades para internar os doentes. E houve, se calhar, estou só aqui a vender ao mesmo preço que comprei, não é? Estou só a ser aqui o canal de comunicação. E há outra visão, que é, deveríamos ter apostado mais no domicílio, ou seja, capacitar, ter mais equipas domiciliárias para desonerar também o sistema. Se perguntar para a nossa realidade, o número de camas, que seja no domicílio, seja em internamento, estamos a falar de 15 a 6 mil camas, ou seja, são quase 10 mil camas em unidades de cuidados continuados integrados, que vão desde 30 camas ou 20 até 300 ou mais, e depois temos mais de 5 mil ou 6 mil lugares de internamento no domicílio dos utentes. Temos uma equipa que sai do centro de saúde, um enfermeiro e um médico, depois pode ter psicólogo, nutricionista, assistente social, que vai à casa dos utentes. Eu acho que esse será o caminho principal. Embora a minha área de doutoramento seja o internamento, mas eu acho que, de facto, esse será o principal caminho. E a resposta tem que ser também social, ou seja, aqui falta claramente uma sinergia, falta se calhar termos menos preconceitos ideológicos, eventualmente, parcerias público-privadas, as próprias associações que disponibilizam esses serviços são ou privadas ou do setor social, porque o grande tamponamento que acontece depois é imputado aos cuidados continuados, eu acho que é sobretudo social. E a resposta social faz com que, por um lado, nos hospitais ficam muitos doentes, depois vão para os cuidados continuados. Quando doentes que deveriam ficar internados no máximo 9 meses, ficam internados 1 ano ou 2, ou mais. E, portanto, a resposta é não, não há uma resposta suficiente, mas eu acho que não pode ser só imputada, eu acho que o ónus está sobretudo no setor social, porque nós temos aqui dois níveis diferentes. Os cuidados continuados podem ser divididos em cuidados continuados sociais e cuidados continuados de saúde. Vamos pensar, uma pessoa que consiga fazer autocuidado, pode morar numa residência com outros, não é? Com outros colegas, outras pessoas, mas consegue fazer as suas atividades de vida diária, cozinhar, ir às compras, tudo mais. Depois temos os lares, são pessoas mais dependentes. Depois temos os cuidados continuados, são pessoas mais complexas. E estas respostas, sobretudo no nível residencial, não é que estão a falhar. E também, se quisermos, capacitar as pessoas na sua casa, porque às vezes a pessoa com umas obras ficaria em casa. Ou se o cuidador ou a cuidadora
ou a rede de vizinhos, se calhar se tivesse alguém que pudesse fazer só um part-time e tivesse a cuidar daquele doente. Portanto, a resposta, eu acho que é sobretudo social. E os cuidados continuados são sobretudo baseados não na doença, na funcionalidade, mas a falta de funcionalidade e de dependência é sobretudo causada pela doença, não é? Portanto, eu diria que as ERPs seriam o principal ponto de mudança para conseguirmos desobstruir, entre aspas, os hospitais e os cuidados continuados. Eventualmente também aqui uma sinergia, como já falámos há pouco, até do poder local, não é? Isso. Em algumas situações, não é? Isso. Sabemos que às vezes essa ajuda social, muitas vezes o poder local também consegue ter algum apoio e eventualmente também sinergias com associações doentes, que possam também trazer aqui alguma ajuda e alguma continuidade, não é? Claro que em ciência, cada vez mais ciência e até as próprias, não é, as políticas de saúde, como não é, o patient-centered, o doente no centro da decisão é importante e acho que isso é importante, até às vezes acontece com os farmacêuticos comunitários, não é? Não somos às vezes tão ouvidos às decisões, nós queixamos disso também e com razão. E no doente é a mesma coisa, não é? Nós temos que olhar para cada município, não é? E haver o plano Local de municipal, saúde, sim, local, local de não é? saúde, É exatamente. local, assim, a terminologia certa, é importante, não é? Agora, é preciso é que as pessoas se sentem e tomem decisões práticas, porque às vezes estamos a fazer um investimento de uma unidade de cuidados continuados de 4 milhões, só o edifício, mais os recursos, não é? Será que se justifica gastarmos 4 milhões assim? Agora há muito dinheiro, entre aspas, do PRR e tudo mais, não é? Mas a sustentabilidade daquilo, não é? E essas decisões temos de ser práticos e temos também perceber que as pessoas querem envelhecer em casa, não é? O aging in place. E há muitos conceitos que devem ser aplicados na prática. Agora, não podemos ter as guidelines muito bonitas, a OMS e tudo mais, e depois não haver essa implementação na prática. Eu acho que nós, farmacêuticos e as farmácias, poderiam fazer isso porque muitas das vezes nem o médico de família tem a noção o médico de família, o assistente social, o vereador, não tem noção das 2.000, 3.000 pessoas que nós temos na nossa farmácia, os mais frequentes, e se nós fôssemos ouvidos, haveria um ajustamento muito grande espero eu, não é? Das medidas. Porque é muitas vezes pôr dinheiro em cima das coisas, botar uma fita, temos aqui uma unidade e depois. Não é? Porque hoje em dia também as pessoas de mais idade acabam por ser muito solitárias, não é? Têm uma vida mais longa, mas também muitas vezes são solitárias, porque a família está toda a trabalhar, muitas vezes deslocalizada da terra, e por isso apoiam-se muitas vezes na farmácia, mas também... Lembro-me de um caso que tive logo quando comecei vou-me já calar, só um minutinho. Não, só porque falou nessa questão do isolamento. Era uma utente que ia à Estou a aprender farmácia imenso também. frequentemente, uma senhora de 80 e tal anos, tinha poliindicado e tudo mais, e ela teve ali um declínio cognitivo muito, muito rápido. Ou seja, um dia que trocámos, uma colega trocou o laboratório, que não havia, ela concordou, e foi naquele dia, foi 5 dias à farmácia. Eu disse à minha colega: aproveita, vai lá ver como é que está a casa. Embora ela tivesse uma vizinha que cuidava dela. Porquê? Porque ela foi imigrante, o filho ficou em França, e ela foi à médica 2 vezes e vinha com ômegas. Porque é que a pessoa vai à consulta, faz-te forte. Não é? Está tudo bem. Não é? Houve um dia que disse: não, não vou dizer o nome, obviamente, dê-me o número do seu filho, explica-lhe porquê, e de facto a senhora tinha uma demência. E tinha ido 2 vezes à médica de família. Não é falha da médica de família, é aquilo que eu vi, aquela cadência cognitiva, não é? Aquela perda cognitiva, aquele on e off de momentos melhores e piores, foi um período pequeno, fez com que aquela doente tivesse um diagnóstico acertado, não é? Obviamente que a médica de família estava capacitada, mas é nesse sentido da solidão e nós somos ali um ativo muito importante para fazer essa referenciação, para fazer afinar agulhas, para acertar agulhas. Já. Muito bem, então, passando aqui para... Não sei se quer fazer algum comentário também a esta pergunta que tinha colocado. Não tenho nada a acrescentar. Realmente aqui a questão, acho que o papel, e só pegando aqui nas últimas palavras, o papel de referenciação que a farmácia acaba por ter, até pelo contacto que tem de proximidade com os utentes, é fundamental e a vários níveis, até nomeadamente ao nível e começa-se a falar realmente ao nível da doença mental. A doença mental é um drama, ao nível das dependências, e realmente ninguém melhor do que a farmácia para conhecer muitas vezes a realidade destas pessoas, porque convive em proximidade com elas, conhece a história destas pessoas e os dramas familiares que existem à volta destas pessoas, e muitas vezes as farmácias não acabam por se sentir um pouco impotentes, farmácias, farmacêuticos e eventualmente quem trabalha na farmácia sentem-se um pouco impotentes numa perspectiva daquilo que depois é uma referenciação
e um encaminhamento para alguma solução para estas pessoas. A minha pergunta é sim, é mesmo nesse sentido, ou seja, aqui perceber, então, e acabo por já ir respondendo sobre esta constituição de uma rede de referenciação, não é, por parte das farmácias e esta intercolaboração entre os profissionais de saúde, não é? É um pouco isso também, já nos disse. Sim, e nós a este nível devemos olhar para isto de várias dimensões, não é? Ou seja, há aqui logo uma primeira dimensão que é definir as áreas em que efetivamente a farmácia deve estar presente e os profissionais que estão na farmácia, os farmacêuticos, devem estar presentes no processo de referenciação, definir bem estas áreas de atuação, isso é importante efetivamente ser definido, e em função também daquilo que são as estratégias, lá está, locais de saúde e mesmo a nível nacional. E depois há outra dimensão que é a questão também, que também não podemos esquecer, que é a questão depois também de todo o apoio tecnológico que tem que haver à volta disto, porque efetivamente isto, a referenciação, não pode ser feita por um papel que vai na mão do utente para procurar uma solução em qualquer outro local. Ou seja, aqui a componente tecnológica também tem um papel fundamental naquilo que pode ser o apoio e a relação também, numa perspectiva também de criar estes canais entre os profissionais de saúde, porque efetivamente também já se começa a dar muitos passos nesse sentido. E acho que é o caminho, é efetivamente haver essa capacidade da farmácia poder referenciar, poder identificar situações e poder sinalizar ao médico logo através do sistema informático, fazer chegar esta informação. Nós agora temos uma primeira fase de notas terapêuticas que foi implementada, mas efetivamente é um passo muito importante naquilo que efetivamente é uma ambição de ter um canal direcionado aos profissionais de saúde, ao médico neste caso, e também efetivamente também receber feedback do médico em algumas situações e alguns alertas que efetivamente o farmacêutico possa ter no cuidado de proximidade com estes utentes específicos. Sim, até porque muitas das vezes nós sabemos que o utente tem muito mais facilidade em contar ao farmacêutico, não só pela proximidade, como o síndrome da bata branca, não é? Que todos conhecemos, aquilo que sente, ou alguma situação da sua vida, ou até do próprio medicamento que esteja a sentir, há alguma diferença versus aquilo que possa dizer ao médico, não é? Portanto, há mais isso à vontade e por isso também acaba por ser importante essa ligação, porque o farmacêutico pode transmitir ao médico aquilo que o utente lhe disse a ele e que não disse ao médico, não é? Portanto, E o farmacêutico acaba por ter, digamos, outra frequência de contacto com estas pessoas e aprende também a gerir as várias personalidades que não são iguais, não é? E isso é efetivamente o típico utente que vai ao médico e se queixa de tudo. Também temos os utentes que vão ao médico e não se queixam de nada e acabam por ter sérios problemas. E eu penso que esta frequência de contacto, esta facilidade com que a farmácia tem de falar com os seus utentes, na simplicidade, muitas vezes, da linguagem, de adaptar muitas vezes a linguagem àquilo que é a realidade destas pessoas, consegue efetivamente ir retirando mais informação. Informação essa que é importantíssima e que os médicos também querem ter, e efetivamente não têm a mesma facilidade nem o mesmo número de contactos que sabemos que não é possível terem, e aqui pode ser realmente um excelente complemento, porque a farmácia, quer a nível local, pode restar esta informação, pode eventualmente acompanhar estes utentes, mas é importante que essa informação também chegue aos outros profissionais de saúde. claro, para que também possam adaptar a prescrição ou de acordo com a própria pessoa, não é? Isso faz todo sentido, claro que sim. E agora também tenho aqui uma pergunta para o João. No fundo, como é que devemos definir os percursos na jornada de saúde? Ou seja, pensando até um bocadinho aqui na jornada do utente, não é? No fundo, qual é que é o percurso que o utente deve prosseguir, e qual deve ser esse o caminho? Não há caminhos certos, seguramente, não é? Há sempre diversos caminhos e, portanto, toma-se um caminho, mas qual é aquele que lhe parece que seria o que faria mais sentido? Eu acho que aquilo que o Pedro estava a dizer, o que nós temos é que dar autonomia e capacitar as farmácias para conseguirem verter para o sistema, isto é, para o circuito do doente, a informação que nós temos. Dá um exemplo. Nós temos medicação psiquiátrica, um antipsicótico, paliperidona. Há um injetável que dura 4 semanas. Mas os doentes são muito diferentes. E em alguns, se calhar, dura 3 semanas, noutros dura 2. A verdade é que o doente vai à consulta, leva a prescrição de 3 injetáveis que dão para 3 meses. Se eu conseguir fazer essa notificação ao médico, prescritor, ou outro que depois possa atender o utente, que aquele doente que já tem tremor, ou está com insónia, ou ficou violento, isso muda completamente a prescrição e muda a percepção que o outro profissional tem e, sobretudo, que é o mais importante, melhora
o circuito do utente. A questão tecnológica é muito importante. Nós, nas farmácias portuguesas, comparando com a Europa e com outros países, somos outros países fora da Europa, temos um sistema bastante avançado, não é? O que às vezes até é estranho, como é que nós temos de dizer ao utente o que é que deve dizer ao médico, que é uma coisa altamente errada, não é? O utente ou o cuidador não é o nosso mensageiro, tem que ser uma comunicação do profissional para o outro profissional, e como é que às vezes esse canal não está feito? Temos agora as notas terapêuticas, não é? Felizmente. Sim, e até o acesso à E informação, o acesso, falou-se na questão isso da mesmo. informação da farmácia para o profissional de saúde, mas também hoje a farmácia, e lá está, estes espaços vão sendo dados em função também de algumas alterações que têm vindo a ser implementadas, e hoje o farmacêutico, lá está, através do sistema informático, acaba por ter acesso a todo o histórico e a todo o enquadramento terapêutico da pessoa, porque efetivamente as pessoas também se movem, também acabam por se mover e não vão sempre à mesma farmácia, e efetivamente acaba por haver um acesso à informação do histórico daquilo que a pessoa tem feito em termos, pelo menos, Sim, sim, da completamente. dispensa de medicamentos. E ainda falta, porque eu, para cumprir plenamente o meu ato farmacêutico, não é? O que está nos estatutos, tenho muitas limitações, porque se eu não sei qual é o diagnóstico do utente, como é que eu posso validar que aquela medicação é para a insuficiência cardíaca? A medicação, a dosagem faz diferença, não é? Pode ser para a insuficiência ou pode ser para a hipertensão. E esse acesso tem que ser feito, porque se eu tenho um código deontológico, como tem um enfermeiro, como tem um médico, por que é que eu não posso ter acesso? Porque às vezes acho eu, essa confusão entre a farmácia e o farmacêutico. E depois as negociações são feitas de forma enviesada, porque eu tenho o meu cartão da ordem, independentemente de onde eu trabalhar, devo ter acesso a essa. Porquê? Para contribuir para a jornada, para o circuito do doente, não é? Eu trabalhei no Algarve e tinha muitos utentes, sobretudo irlandeses, ingleses, e liguei dezenas de vezes para farmácias em Limerick, Galway, tudo o que for, porque o utente chegava lá e o que é que eu vou fazer? Vou dizer ao utente que não lhe vou dispensar e depois ter uma crise hipertensiva e o hospital de Faro e de Portimão já estão superbados. Isto é, claro que estou a comparar com o estrangeiro, não tenho acesso a esses dados. Mas mesmo doentes portugueses, Lisboa, não é? Deixei o antidepressivo em casa. Eu tenho que ter eu tenho que ter uma evidência, não posso só fazer o profiling da pessoa, confia em si ou não confia em si. Eu, como farmacêutico, tenho que ter acesso para, ok, a senhora não tem o seu salbutamol aqui, também sei que o salbutamol pode ser utilizado para adições, as pessoas fazem o salbutamol e depois fazem consumos de estupefacientes. Mas pode ser um caso verdadeiro. Eu tenho que... E isso é que me custa mais, com as medidas, com as capacidades tecnológicas que nós temos, como é que ainda existem barreiras de acesso à informação, eu, farmacêutico, tenho que confiar um bocadinho na prescrição que a pessoa traz, no papelinho que traz, porque acontece, a pessoa vem de Lisboa, vem do Porto, vai para o Algarve, por exemplo, e está ali, não é? Vai a uma consulta, tem uma crise e vai ainda a sobrevivir mais a urgência. A jornada do doente, eu acho que, novamente, temos que pensar quais são as doenças mais prevalentes, capacitar os farmacêuticos para isso, para cuidar bem, e fazemos a ligação com outros profissionais. Eu acho que se os outros profissionais percebessem as informações que os doentes nos dão, deles, obviamente, uh, e se tivessem acesso a elas, iam olhar para nós de forma diferente, iam olhar para a farmácia também de forma diferente. Iam olhar para a farmácia não só como um sítio onde as pessoas vão comprar os medicamentos, gastar dinheiro e comprar os OTCs e os cremes e o que for, dizer, não, ali presta-se um serviço de saúde, que é Criar essa diferença. essa. Claro, super importante. Tenho aqui uma última pergunta para os dois, mas não queria deixar de perceber se das pessoas que estão aqui a assistir, alguém tem alguma questão que queira colocar, quer ao Pedro, quer ao João, ou eventualmente se até em casa se existe alguma questão que queiram colocar também. Ao Pedro não vou colocar questões, nós costumamos trabalhar. Portanto, mas queria ao João, por acaso gostava de colocar uma questão ao João. Porque o João falou muito na área social e na área da saúde, portanto, falámos do setor social e do setor da saúde. Uma das coisas que eu constato, eu também sou farmacêutica comunitária, sou da direção da ANF, mas e fui também, conforme o seu caso, eu também fui diretora técnica do Hospital de Cuidados Continuados. Quando o hospital, portanto, iniciou a sua atividade, eu fui diretora técnica, acabei por instalar a farmácia do hospital em colaboração. Neste momento já não estou ligada, o tempo também não dá para tudo. Mas
eu penso que os cuidados continuados ainda, eu penso que de alguma maneira ainda vão funcionando mais ou menos bem. O que me preocupa mais são os ERPs. Em termos de. E lá está. E aí estamos a entrar com. Nós somos profissionais de saúde que estamos todos os dias a trabalhar com ERPs, que é do setor social. Mete muita confusão. Por acaso eu tenho uma máquina semiautomática de fazer PIMs, portanto uma coisa muito rudimentar, mas inicialmente foi-me exigido por uma ERP que eu tinha que fazer as PIMs. Isto é o que nós sabemos, é o que é o mercado, é o que se está a passar. E eu disse, se eu não fizer e se eu for lá fazer a unidose, sim, tudo bem, nós não queremos é tratar da medicação, assim, que é ótimo, que é ótimo, porque eu sou farmacêutica, não é? Portanto, é ótimo de ser eu a tratar da medicação, portanto, não tenho aquela parte da enfermeira, não sei se há aqui alguém de enfermagem, mas portanto, também não é criticar, mas eu acho que o medicamento é nosso, é dos farmacêuticos, e nós nunca devíamos ter perdido essa parte para os enfermeiros, nas ERPs, mas o que eu noto é, portanto, eu estou dentro dessa ERP. Eu vou lá e eu controlo a medicação das pessoas. Eu sei o que é que se passa de errado. Eu sei perfeitamente que muitos comprimidos para dormir, sejam benzodiazepinas ou outros, desaparecem das caixas das pessoas. E eu comunico. O que mais me assusta é o que é que se passa nas ERPs, onde as farmácias fornecem e, no fundo não há controle nenhum da farmácia. A farmácia faz as PIMs, deixa no lar e ao fim de 15 dias ou de uma semana volta, é o ciclo, e nem sequer vê se as pessoas tomaram ou se não tomaram. Porque e depois tem outro lar, quem faz PIMs, que me entregava os blisters inteiros, que era uma coisa que me assustava, não é? Que era que eu fui falar com o médico e perguntar se as pessoas não tomavam medicação e porque é que não tomavam. Eu acho que devia haver aqui, mas gostava de saber a sua opinião, eu acho que devia haver mais interação em termos da farmácia no setor social. Nós estamos muito focados na área da saúde e estamos a esquecer de um ponto muito importante que é a área social e que, a meu ver, eu acho que nós conseguiríamos fazer um melhor serviço. Lá está, se houvesse o farmacêutico, não é o farmacêutico de família, mas se houvesse um farmacêutico responsável por uma ERP, se calhar responsabilizávamos a farmácia, o farmacêutico e a própria ERP. Mas gostava de saber a sua opinião, é a minha. Novamente, há o binómio farmácia-farmacêutico, mas acho que aqui poderiam ganhar os dois, no sentido, no modelo que eu entendo, que é, de facto, as ERPs são uma caixa negra, como estávamos a dizer, não é? As farmácias comunitárias fornecem aos cuidados às ERPs, depois há questões legais para se vender a retalho ou não. Vamos avançar, não é? Vamos avançar, porque a verdade é que as pessoas precisam da medicação. A verdade, o que acontece é as ERPs deviam ser obrigadas, do ponto de vista legislativo, a ter um controle de um farmacêutico. Não é possível, até do ponto de vista económico, ter um serviço farmacêutico no MER, não é? Não, eu estou a dar só o modelo, só... Sim, sim. O que eu estava a falar é, por exemplo, partimos para um modelo onde a farmácia que fornece aquela ERP ser o farmacêutico, diretor técnico daquela farmácia, o responsável também por aquela medicação. Concordo. Sim, sim, Não, concordo. porque vai ser completamente incomportável que imaginamos que cada ERP vai ter um farmacêutico. Aliás, porque sabemos que há ERPs que nem sequer são legais e que o setor social tem conhecimento delas, não é? Portanto, já nem vamos por aí. Estou a falar de uma coisa mais não tão complexa. Pronto. Garantir o circuito No de fundo, também medicamentos. os hospitais de cuidados continuados também não têm que lá ter um farmacêutico residente. Tem que ter um farmacêutico para não sei quantos. Pensem, as misericórdias têm esse regime de exceção. Sim, as misericórdias, que têm esse regime de exceção, um farmacêutico. que é o que eu conheço. Sim. Por isso também não conseguimos nunca chegar ao modelo ideal, não é? Um farmacêutico por cada unidade. Mas por isso eu acho que aqui, em vez de olharmos para nós farmacêuticos, é olharmos para as pessoas
precisam de nós e para as pessoas terem o melhor serviço e o melhor serviço farmacêutico possível. Aliás, na criação deste grupo de interesse nos cuidados continuados, paliativos e geriatria, fiz questão de, por um lado, contactar colegas de zonas diferentes do país e com perfis diferentes. Temos farmacêuticos especialistas em farmácia hospitalar, colegas que trabalham em hospital, outros que trabalham em cuidados continuados, e tenho também uma colega que é diretora técnica, que é farmacêutica comunitária e fornece para uma ERP, porque é de facto uma área muito importante. Qual é o modelo que eu entendo? Todas as ERPs devem ter a monitorização da medicação de um farmacêutico comunitário. E não estou a pôr qual é a farmácia que vai fornecer, isso é outra questão da negociação entre a ERP e a farmácia. Mas toda a medicação que é dispensada tem de ser. Eu sei de casos e já ouvi, mas há um exemplo, ácido ibandrónico, que é uma medicação, não é, para osteoporose, osteopénia, e que tem que ser feita, porque a absorção é baixa, tem que ser feita em jejum, não se pode sentar, e havia a prescrição do médico para fazer ao almoço. E a colega liga, a colega farmacêutica comunitária, atende a enfermeira e diz, olha, isto temos que mudar porque... Não, está assim, está assim. Isto é, a adesão à terapêutica que falou, não é? A colega falou que vinham os blisters, mas o doente fez, não fez, e depois o doente está agitado. Há casos de roubo, que não tem outro nome, desvio de psicotrópicos, de benzodiazepinas, do circuito especial do medicamento. Portanto, aqui a grande questão é aquela caixa negra que são as herpes, como é que vamos deslindar isso? Eu acho que temos de ser diplomáticos. Não é? Não podemos dizer, porque sempre já falamos aqui dos enfermeiros umas quantas vezes, parece que estamos a diabolizar. Não, são nossos colegas, não é? E os médicos também. Portanto, se as farmácias comunitárias e os farmacêuticos comunitários, através da sua ordem, fizerem esse trabalho de diplomacia junto das câmaras municipais, junto do Ministério da Segurança Social, vejam o número de hospitalizações que o não controle desta medicação provoca. Nós sabemos que em cada 100 doentes, 10 têm problemas relacionados com o medicamento que têm internamentos. E isso, se não conseguimos fazer de forma central, com os dois Ministérios de Saúde e Segurança Social, fazemos de forma local. Não é? Temos as farmácias e temos os farmacêuticos comunitários e temos 4 ou 5 ERPs nesta região. Vamos fazer um levantamento. Já viram como é que estão isto? Porque as pessoas também, quem está nas unidades, às vezes não é a enfermeira, é o auxiliar. E depois há casos de, mas eu estou com a enfermeira, demora uma hora a dar a medicação aos utentes e quando vai ao auxiliar é só 15 minutos. Porquê? Porque não interessa se é com alimento ou sem alimento. Vai tudo a eito. Porque se as pessoas forem tão incapacitadas, o próprio enfermeiro, olha, não esmago isso. Porque, às vezes é preciso que nós cheguemos às unidades, às ERPs, e digamos, ok, podemos melhorar isto. Já sabiam que podem pôr isto na sonda? Será que isto não se pode esmagar? Olha, se cá troquem o esomeprazol, ponham pantoprazol, porque pode ser triturado, pode ser pulverizado. Mas é a relação com o médico. Mas sim, claramente tem que haver um controle pelo farmacêutico comunitário. Pelo farmacêutico. É assim, a minha questão não era eu ir contra os enfermeiros, porque eu acho que nós, Não estou a dizer profissionais de saúde, temos que claro. trabalhar todos em conjunto. Mas, lá está, se esse erro de medicação de ácido ibandrónico é tomado à tarde, eu penso que também tem que haver uma articulação entre a farmácia e o médico e avisar, porque nós temos os cardex e isso funciona. A minha questão era como é que, de alguma maneira, vê também a responsabilização do próprio farmacêutico que fornece a ERP. Não é só. Eu penso que é olhar para aquela pessoa que vai tomar aquela medicação como a pessoa que tem o máximo interesse em ser bem, em ter uma boa jornada de saúde, como se estivesse fora da ERP. Que eu acho que já é muito mal estar lá, é a minha percepção. Eu gostaria de estar numa daquelas residências assistidas, estilo da CUF, um dia que fosse mais velha, para poder apanhar um Uber e vir aqui à ANF ver o museu. Eu acho que é o sonho de qualquer pessoa, não é? Mas não, eu acho que o sonho de qualquer pessoa é poder ficar em casa até ao fim, é não ir para aquelas instituições que como é que nós conseguimos melhorar? Como é que se chama a colega? Ana. Ana. Se me disser, a Ana dispensou medicação num PIM para uma unidade e aquela medicação tinha interações, é sua responsabilidade. Aquela medicação vai para a unidade, houve adesão à terapêutica, foi feito com ou sem alimento, foi feito nas horas certas, nós não temos esse controle.
Pronto, isso, mas pelo menos, se nós conseguimos garantir, se nós conseguimos garantir que todos os milhares de PIM que são preparados todos os dias nas farmácias comunitárias têm uma incidência pequena de interações medicamentosas e nós contactamos, eu já ficaria contente. A minha dúvida é perceber se nós temos capacidade e tempo para fazer uma análise clínica e ligar para o médico e dizer, olha, não tenho, vou dar um exemplo, não tenho nifedipina, teve esgotada, não é só ligar para o médico e dizer, olha, doutor, não tenho um Adalat, vou dar ou nifedipina. Ele, qual é a alternativa? Nós temos que ter alguma alternativa, do verapamil, do amlodipina. Isso, esse é o ponto em que eu acho que nós temos que melhorar, nós farmacêuticos comunitários. Nós estamos a dar novamente um passo em frente quando aí não conseguimos arrumar a nossa própria casa, não é? Porque nós depois chegamos, depois há os problemas de implementação. Chegamos de peito aberto, a dizer, as unidades, as ERPs são uma caixa negra, isto é uma confusão, mas se formos ver as nossas dispensas, em quantas daquelas dispensas houve interações que podiam ser resolvidas? Agora diz-me assim, há medicação que eu não sei se é apropriada porque não estou a ver o doente, eu tenho acesso aos diagnósticos, também é verdade. E dentro da unidade, eu não devo ser responsabilizado. Agora, se eu dispensei um psicotrópico para aquela unidade e depois lá dentro o psicotrópico, não é? Isso eu concordo consigo. Portanto, quando digo cuidar através do medicamento, eu para cuidar não posso estar só sentado no meu computador a pôr o verdinho nas coisas todas, a validar. Eu tenho que ver os doentes, não é? E tenho que falar com o médico, tenho que falar com o enfermeiro, até na própria decisão, por exemplo, do formulário daquela unidade. Porque é que não é, até com a estratégia local de saúde, porque é que os formulários não são feitos em colaboração com a enfermagem, com o médico e com o farmacêutico? Claro que vai sempre haver diferenças, porque há perfis de prescrição diferentes. Um médico gosta mais assim, não gosta de acetaminofenac, gosta mais de diclofenac. Pronto. Mas se nós conseguimos uniformizar e nós participarmos, sim, eu percebo o seu receio, mas do ponto de vista legal não consigo responder, né, porque não é a minha área. Do ponto de vista, depois, a minha percepção é que, de facto, a minha opinião é que, se calhar, temos é que pensar se nós, na nossa dispensa, quando prevemos os PIM, se nós temos as competências todas para dispensar. Porque nós pensamos do ponto de vista logístico, não é? A máquina, mais velhas, mais novas, contratar com as unidades. Do ponto de vista clínico, será que nós temos as competências todas e às vezes o tempo para olhar para aquela medicação e perceber, ok, será que esta medicação é apropriada no idoso? Às vezes que nem vemos a idade do doente, nem a massa, nem o peso, não é? Se nós conseguimos trabalhar aí, pelo menos nesse eixo, já mostramos valor ao outro lado. Portanto, é por aí. Acho que isso é a parte importante, não é? Mostrar valor ao outro lado também para as pessoas continuarem a querer conversar connosco Isso mesmo. e a interagir, não é? E a tirar aqui também. E no fundo haver sinergias, não é? E a sentir que nós somos precisos. Muito bem, eu tenho aqui. Temos alguma pergunta de casa? Não? Então, avançaria então aqui para a última pergunta para ambos. Eu sei que agora o João acabou por falar mais, mas de qualquer das formas tinha prometido no início que a pergunta comum seria primeiro para o João, portanto vou começar aqui pelo João e depois passo para o Pedro. E basicamente a pergunta seria: daqui a 10 anos, como é que acham que vai estar o papel do farmacêutico nestas áreas onde se trabalham e o que é que pode ser feito neste momento para que se atinja aquilo que se pretende daqui a 10 anos? Eu sei que ninguém tem uma bola de cristal, mas portanto no fundo, planeando, não é? A 10 anos, o que é que acham que poderia ser feito para se chegar ao objetivo que cada um de vocês tem? Num minuto, eu acho que, do ponto de vista da farmácia comunitária, a digitalização, os canais de comunicação são muito importantes, investir por aí, e também envolver a farmácia comunitária, é preciso dinheiro, na formação dos farmacêuticos comunitários. Então, eu acho que os dois níveis são. A farmácia em si, fisicamente, as farmácias. Temos bons espaços nas farmácias, não é? Até a legislação obriga os espaços de gabinete, áreas mínimas. Temos bons softwares, não é? Temos bons recursos digitais, mas podemos melhorar que esses recursos sejam integrados no resto do sistema de saúde. Eu acho que seria, daqui a 10 anos, o que eu gostaria de ter, ou até já amanhã. E a outra vertente que eu acho que é a mais crítica é a capacitação dos farmacêuticos comunitários. Também porque eu acho que as farmácias comunitárias ainda não perceberam que, se tiverem farmacêuticos mais capacitados, também vão ter mais retorno económico também. Nós não podemos fazer só a negociação na farmácia comunitária, eu, proprietário ou DT, com a indústria e não ouvir os meus colegas. E depois pôr lá os objetivos e depois aquilo não bate a bota com a perdigota, porque eu não sei se tenho aqui uma valeriana, isto, aquilo, aquilo outro, e na semana a seguir tenho um passiflora e depois tenho néveda, não dá.
E, portanto, daqui a 10 anos eu gostaria que nós, farmacêuticos comunitários, tivéssemos dentro da farmácia comunitária o espaço para conseguir comunicar com os outros profissionais e eu, farmacêutico comunitário, tivesse uma autonomia redobrada, mais responsabilidade. Já falei aqui na prescrição, sou a favor da prescrição como exemplo, não é, do farmacêutico, e que sejamos mais capacitados, que o farmacêutico consiga cuidar melhor através do medicamento, novamente, e isso implica farmacoterapia, perfis de doenças, multimorbilidade, as mais prevalentes, e a comunicação com os profissionais. Daqui a 10 anos eu gostava que a farmácia e o farmacêutico se orientassem nesse sentido. Obrigada, João. Pedro, a mesma pergunta? Bom, não é uma pergunta fácil. Eu confesso que, do ponto de vista de instabilidade, até política e de contexto que estamos a atravessar, custa-me fazer um exercício a 10 anos. Se calhar até posso reduzir, se me permitirem, o exercício para 5. E eu acho que aí se encaixa realmente tudo aquilo que nós discutimos ao nível da intervenção, realmente de se alargar a intervenção dos farmacêuticos em termos de contexto de cuidados de saúde. Gostava pessoalmente de ver cada vez mais farmacêuticos nas farmácias. É um bom sinal, é sinal que efetivamente a profissão que é desempenhada ao nível da farmácia comunitária é cada vez mais desafiante. E há aqui um conceito que acho que todos nós gostaríamos de ver implementado e ganhar este conceito, que é o conceito do farmacêutico familiar. Não é? Cada vez mais isto ter aqui um contexto de um farmacêutico que acompanha os dados da pessoa e que faz essa ligação depois, efetivamente, esse contacto com os restantes profissionais de saúde dentro deste ecossistema que temos vindo aqui a falar hoje. Por isso, eu nesta componente acho que sou muito pragmático, muito terra a terra, também, de certa forma, condicionado no bom sentido daquilo que efetivamente temos agora para os próximos tempos em termos de iniciativas, e depois podemos pensar um bocadinho mais numa área realmente das tecnologias. Não se falou ainda disso hoje, mas fala-se muitas vezes, não é, na questão da inteligência artificial e de que forma é que esta ferramenta pode ser utilizada pelo farmacêutico, uma perspectiva de auxílio ao seu exercício, porque eu acho que realmente nestes próximos anos muita coisa vai acontecer, nomeadamente ao nível do campo tecnológico. Isso claramente também vai abrir portas para outras áreas de intervenção em termos profissional por parte dos farmacêuticos. Sem dúvida que o campo tecnológico vai ser seguramente a grande alavanca de mudança de tudo isto, não é? E algumas necessidades que também falámos aqui, nomeadamente permitindo essa maior ligação entre o farmacêutico e os outros intervenientes nesta jornada da saúde do doente, e seguramente com uma tecnologia mais avançada que vamos conseguir que a comunicação seja mais fácil entre todos e não ser necessário o tal papelinho na mão do utente para levar ao médico ou ao enfermeiro ou qualquer outro profissional de saúde. Muito obrigada aos dois pela vossa participação aqui nesta discussão e por também trazerem ideias tão interessantes e aqui uma discussão tão rica. Obrigada também a quem esteve a assistir aqui presencialmente no Museu da Farmácia e também em casa. Mais uma vez agradecer também ao Museu da Farmácia por nos ter recebido. É sempre uma honra vir até aqui, ver este bonito espaço e também podemos estar aqui também com todos estes colegas. Muito obrigada, boa noite e fiquem atentos às próximas noites da Ordem. Obrigado.